Você conhece de verdade o que é o HIV? Se ainda não conhece, veja esse vídeo até o final. As origens do HIV, o surgimento misterioso. Imaginem só, é o início dos anos 80. O mundo está vibrando ao som do pop e do rock. A tecnologia está dando seus primeiros passos rumo à revolução digital. E de repente, surge uma doença misteriosa que ninguém consegue explicar. Em 1981, médicos nos Estados Unidos começaram a notar algo estranho. Jovens, principalmente em Nova York e São Francisco, estavam apresentando sintomas incomuns. Um tipo raro de câncer de pele chamado sarcoma de Kaposi e uma pneumonia causada por um fungo que normalmente só afetava pessoas com o sistema imunológico muito debilitado. O pânico começou a se espalhar. As pessoas ficavam doentes rapidamente e os médicos não sabiam o que fazer. Foi o início de uma das maiores crises de saúde pública do século XX. A busca pela causa. A comunidade científica entrou em ação. Laboratórios do mundo todo começaram uma corrida contra o tempo para identificar o que estava causando essa nova doença. Em 1983, dois grupos de pesquisa chegaram a conclusões semelhantes quase ao mesmo tempo. Liderado por Luc Montagnier, isolou um vírus que eles chamaram de LAV. Nos Estados Unidos, a equipe de Robert Gallo, no National Cancer Institute, identificou um vírus similar, que eles nomearam HTLV-3. Após alguns anos de debate e colaboração, em 1986, a comunidade científica chegou a um consenso. Era o mesmo vírus e ele foi oficialmente nomeado HIV, vírus da imunodeficiência humana. As origens ancestrais do HIV. Mas de onde veio esse vírus? Essa pergunta levou alguns cientistas a uma jornada fascinante pela África Central. Estudos genéticos revelaram que o HIV é intimamente relacionado a um vírus encontrado em primatas chamado CIV, vírus da imunodeficiência símia. A teoria mais aceita é que o HIV se originou de uma variante do CIV, encontrada em chimpanzés. Em algum momento no início do século XX, provavelmente entre 1910 e 1930, esse vírus pulou a barreira entre as espécies, passando de chimpanzés para humanos. Mas como isso aconteceu? A hipótese mais provável é que ocorreu através de contato com sangue de animais durante a caça ou o consumo de carne de primatas infectados, uma prática comum em algumas regiões da África Central. Um estudo publicado na revista Nature em 2014 traçou a origem do HIV-1, grupo M, o tipo mais comum globalmente, até Kinshasa, na República Democrática do Congo, por volta da década de 1920. A expansão das cidades, o aumento do transporte e mudanças sociais contribuíram para a disseminação inicial do vírus. É fascinante pensar que um evento tão pequeno, talvez um único caso de transmissão entre espécies, possa ter desencadeado uma pandemia global décadas depois. Entendendo o HIV, o vírus da imunodeficiência humana é um retrovírus. Isso significa que ele usa o RNA como seu material genético e, ao infectar uma célula, usa uma enzima chamada transcriptase reversa para converter seu RNA em DNA, que então se integra ao genoma da célula hospedeira. Existem dois tipos principais de HIV. HIV-1 é o tipo mais comum globalmente e responsável pela maioria das infecções. O HIV-2, que é encontrado principalmente na África Ocidental, é menos transmissível e progride mais lentamente. O HIV tem uma afinidade particular por células TCD4+, que são cruciais para o funcionamento do sistema imunológico. Aqui está um passo mais simplificado de como o vírus ataca. Primeiro, o vírus se liga aos receptores na superfície das células TCD4+. Segundo, ele entra na célula e libera seu material genético. Terceiro, usando a maquinária da célula, o vírus se replica. Quarto, novos vírus brotam da célula, muitas vezes destruindo-a no processo. Quinto, esses novos vírus vão infectar outras células TCD4+. Com o tempo, o número das células TCD4+, diminui drasticamente, enfraquecendo o sistema imunológico
e deixando o corpo mais vulnerável a infecções oportunistas e certos tipos de câncer. Mas qual a diferença entre HIV e AIDS? É crucial entendermos a diferença entre HIV e AIDS. HIV é o vírus que causa a infecção, e AIDS, síndrome da imunodeficiência adquirida, é o estágio mais avançado da infecção pelo HIV. Uma pessoa pode ter HIV e viver por muitos anos sem desenvolver a AIDS, especialmente se tiver um tratamento. O diagnóstico de AIDS é feito quando o número de células TCD4+, cai abaixo de 200 por mililitro cúbico de sangue. Em uma pessoa saudável, esse número é tipicamente entre 500 e 1.500, ou quando certas infecções oportunistas se desenvolvem. A epidemia se espalha, década de medo e desinformação. À medida que os casos se multiplicavam nos Estados Unidos e começavam a aparecer em outros países, o medo e a desinformação se espalhavam ainda mais que o próprio vírus. No início, a doença foi erroneamente associada apenas a certos grupos, principalmente homens gays e usuários de drogas injetáveis. Isso levou a um aumento alarmante da discriminação e do estigma. Um marco importante ocorreu em 1985, quando o ator Rock Hudson anunciou que estava com AIDS. Foi um choque para muitos ver uma estrela de Hollywood afetada pela doença. Esse momento ajudou a mudar a percepção pública, mostrando que o HIV podia afetar qualquer pessoa. A Organização Mundial da Saúde lançou seu Programa Global de AIDS em 1987, marcando o início de uma resposta internacional coordenada. Em 1988, o dia 1º de dezembro foi estabelecido como o Dia Mundial de Luta contra a AIDS, uma luta que continua sendo importante para a conscientização até hoje. No Brasil, o primeiro caso de AIDS foi identificado em 1982, em São Paulo. A resposta do país a essa pandemia se tornou um modelo para o mundo. Em 1996, o Brasil se tornou o primeiro país em desenvolvimento a oferecer tratamento antirretroviral gratuito para todas as pessoas vivendo com HIV, através do Sistema Único de Saúde. O impacto nos países em desenvolvimento. Enquanto os países desenvolvidos começavam a ver uma estabilização nos novos casos no final dos anos 90, a epidemia estava apenas começando a mostrar sua face mais devastadora na África subsaariana. Em alguns países africanos, mais de 20% da população adulta está vivendo com HIV. Isso teve um impacto devastador não apenas na saúde, mas na economia e na estrutura social desses países. Resposta global a essa crise levou à criação de iniciativas importantes, como o Fundo Global de Luta contra a AIDS, Tuberculose e Malária em 2002, e o PEPFAR, Plano de Emergência do Presidente dos Estados Unidos para alívio da AIDS, em 2003. Os primeiros tratamentos. No início da epidemia, o diagnóstico de HIV era praticamente uma sentença de morte. Os médicos podiam apenas tratar as infecções oportunistas à medida que surgiam, mas não tinham como combater o vírus em si. Em 1987, o AZT se tornou o primeiro medicamento aprovado para o tratamento do HIV. Foi um marco muito importante, mas o AZT sozinho tinha eficácia limitada e efeitos colaterais significativos. Mas a grande virada veio em 1996, com a introdução da terapia antirretroviral altamente ativa, HAART, também conhecido como coquetel. Essa abordagem combina diferentes classes de medicamentos para atacar o vírus em várias fases de seu ciclo de vida. As principais classes de medicamentos antirretrovirais incluem inibidores nucleosídeos da transcriptase reversa, inibidores não nucleosídeos da transcriptase reversa, inibidores de protease, inibidores da integrase e inibidores de entrada. A HAART transformou o HIV de uma sentença de morte a uma condição crônica administrável. Pessoas que estavam à beira da morte começaram a se recuperar e voltar a ter uma vida normal. Tratamento como prevenção. Um dos avanços mais significativos na última década foi o conceito de tratamento como prevenção. Estudos mostram que pessoas vivendo com HIV
que estão em tratamento e mantêm uma carga viral indetectável têm um risco insignificante de transmitir o vírus sexualmente. Isso levou à campanha Indetectável Intransmissível, que tem sido crucial para combater o estigma e incentivar o tratamento precoce. Hoje, temos medicamentos ainda mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Muitas pessoas vivendo com HIV tomam apenas um comprimido por dia. Alguns dos regimes mais recentes incluem dolutegravir, abacavir, lamivudina, tenofovir lafenamida. E esses medicamentos são tão eficazes que pessoas vivendo com HIV, que estão em tratamento, têm uma expectativa de vida praticamente igual à de pessoas sem o vírus. Diferença entre PrEP e PrEP. PrEP. Em 2012, o FDA aprovou o uso da profilaxia pré-exposição. A PrEP envolve pessoas HIV negativas tomando medicamentos antirretrovirais para prevenir a infecção caso sejam expostas ao vírus. Estudos mostram que a PrEP pode reduzir o risco de infecção por HIV em mais de 90% quando usada consistentemente. No Brasil, a PrEP começa a ser oferecida pelo SUS em 2017, tornando-se uma ferramenta importante na Estratégia Nacional de Prevenção. PEP – Profilaxia pós-exposição. A PEP é uma ferramenta importante. É um tratamento de curto prazo com antirretrovirais que deve ser iniciado o mais rápido possível após uma possível exposição ao HIV, idealmente dentro de 72 horas, para reduzir o risco de infecção. Em busca de uma cura. Embora os tratamentos atuais sejam incrivelmente eficazes, a busca por uma cura definitiva continua. As principais abordagens incluem cura funcional, onde o vírus permanece no corpo, mas é controlado sem medicação. Cura esterilizante, eliminação completa do vírus do corpo. Algumas estratégias promissoras incluem terapia genética para criar células imunes resistentes ao HIV, técnicas de choque-kill para ativar e eliminar reservatórios virais latentes, e imunoterapia para fortalecer a resposta natural do corpo ao vírus. Vacinas preventivas. Desenvolver uma vacina eficaz contra o HIV tem sido um desafio devido à alta taxa de mutação do vírus. No entanto, pesquisas recentes têm mostrado resultados promissores. A vacina RV144 na Tailândia mostrou uma eficácia modesta de 31%, provando que uma vacina contra o HIV pode ser possível. E novas abordagens usando anticorpos amplamente neutralizantes estão em testes clínicos. Olhando para o futuro, temos razões para ser otimistas. Com tratamentos cada vez mais eficazes, novas ferramentas de prevenção e avanços contínuos em pesquisa. E esse foi o vídeo de hoje. Você sabia tudo isso sobre HIV? Deixe aqui nos comentários o que você achou desse vídeo. Não se esqueça de deixar o like, comentar, compartilhar e se inscrever para mais vídeos. Até a próxima!